sodomita. Sodomita, o que Vamos lá. tem? Caio, bom dia. Bom dia. Na leitura de hoje, você leu que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Na versão bíblica que eu estou lendo, a NVI, Nova Versão Internacional, Tem trilhões de versões. diz que sodomitas são os homossexuais passivos e ativos. Quer dizer então, Caio, que os sodomitas são todos os gays? Não, isso é a versão dele. Cara que crê em versão, eu leio a Bíblia em qualquer versão, até dos testemunhas de Jeová, tendo Jesus como chave hermenêutica. Então a versão é a chave hermenêutica. É Jesus. Então tanto faz. A versão é Jesus. A minha pergunta é como é que Jesus tratou quem quer que tenha sido sodomita nos dias dele? E não me diga que não havia um monte de sodomitas nos dias de Jesus. Tinha de tudo. O pessoal é muito ingênuo, acho que eles pensam que na fronteira de Israel só tinha religioso legalista chato que não comia ninguém, que não fazia nada. Não, estava cheio de adúltero, de safado, enganoso, hipócrita, de assassinos, de homicidas, de gente que tramava. Os piores indivíduos que molestavam Jesus não eram os sodomitas, tanto é que Jesus nem toca no assunto. Quem é que fala disso? Paulo. Por que Paulo fala disso? Naquele contexto, para quem que ele está escrevendo? Aos Coríntios. Exatamente. O cara tem que entender. Então, hein? Tem que entender para onde é. O que era Corinto? Corinto era a Ibiza daquele tempo. Olha. Era uma Miami daquela. Miami virou a maior putaria desse mundo, assim, Miami Beach. E Ibiza também. Pode pensar num lugar descacetado da terra, com promiscuidade absoluta, com culto ao sexo, com as prostitutas cultuais de Afrodite lá na Acro Corinto, descendo para... Elas desciam as montanhas. Desciam as montanhas de Corinto, você viu lá a geografia do negócio. E levavam homens lá para cima, e a relação com os deuses era através de sexo e valia tudo. No Império Romano, onde se trocar, fazer meia, era a coisa mais normal do mundo. Fazer meia. A começar do exército romano, que não podia levar a mulher, então o que acontecia? Todo mundo enrabava todo mundo. Isso. A começar dos imperadores. Então, o contexto é esse, é enormemente esmagador. A palavra Corinto virou verbo naqueles dias. Eu corintianizo, tu corintianiza, nós corintianizamos, que significa eu putario, tu putarias, nós putariamos. É mesmo. Era isso, virou verbo, virou verbo. Verbo de sacanagem extrema. Vou dar uma corintada hoje. Então ele está escrevendo para esse pessoal e está dizendo, olha, vocês que adotaram isso como um estilo de vida cínico, estão fora do reino de Deus. O que tem de mais nisso? Dizer que quem quer que escolha viver deliberadamente na prática do pecado por mera sacanagem e culto e idolatria à putaria, está fora do reino de Deus, a menos que se converta. Seja heterossexual, homossexual, seja assexuado, seja eunuco, seja o que for, mas o pessoal tem essa fixação no pinto e no rabo. E não olham para o coração. Aí fica todo mundo lesado assim. Na realidade, você sabe qual é o grande pecado de Sodoma e Gomorra? Qual é, Caio? O profeta Ezequiel diz que foi falta de hospitalidade. Olha. O profeta Ezequiel não diz que era porque a bunda rolava solta, nem nada disso não. Porque não era nem tanto assim, o pessoal quis pegar foi as filhas. Quando os anjos entraram na casa de Ló, eles quiseram pegar os anjos e abusarem deles. Devia ser cada pedação de homem gostoso pra caramba que entrou lá. Aí todo mundo, vamos fazer uma grande suruba na cidade. Aí o Jó falou, não, peguem as minhas filhas virgens, tem cada gatinha aqui dentro, mas não toquem nos meus hóspedes, eles estão protegidos na minha casa. Eles queriam invadir o direito à hospitalidade e a fronteira santa da hospitalidade, que era a casa do próximo, e arrancar alguém de lá para esse abuso.
E o profeta Ezequiel diz isso, que o grande pecado de Sodoma foi a incapacidade de hospedar os que chegaram na graça de Deus e na luz de Deus, e querer abusar e não dar hospitalidade a quem chegou. Então, por exemplo, você vê Jesus falar em hospitalidade o tempo todo, mas você não vê Jesus falar da bunda e do pinto, né? Você já ouviu Jesus? Eis que aqueles que dão a bunda não entrarão no reino. Você não vê Jesus. Você vê Paulo, em alguns contextos, você vê João no Apocalipse, e para a quantidade de coisas que a Bíblia tem, é chocante que as outras referências você encontre apenas em Levítico. 3.500, 3.700 anos antes. E na maior parte dos profetas você vê de tudo, idolatria, não sei o que, tal, mas você não vê essas alusões. De modo que eu acho que a maioria inverte a ordem de significados. O que tem um significado brutal em relação a te separar da vida e de Deus é tratado como coisa de soberbo. E aquilo sobre o que Jesus nem tratou, e ele falou de dinheiro, ele falou de ódio, ele falou de inveja, ele falou de arrogância, ele falou de ansiedade, ele falou de soberba, ele falou de descrença, ele falou de um monte de coisas, mas ele não falou disto. Mas é justamente isto que os crentes elegeram para ser o grande pecado contra o Espírito Santo. Numa lista, por exemplo, em que tem de tudo, especialmente subjetividades, você vê onde é que se concentra a preocupação. No significado da bunda e do pinto. Na eventual sodomia. Ainda tem aqueles que dizem que sodomia é sexo anal. Já ouviu também essa história? Olha isso, É. Não, ele pratica sodomia com a esposa. Por quê? Vixe, Maria. Faz sexo anal nela. Ah, pelo amor de Deus, não vai encher o saco de um outro. Então, você precisa ler meu livro, Sem Barganhas com Deus, onde eu faço a diferença entre a lei e a lista. A lei e a lista. A lei de Moisés e a lista de Paulo. Porque se eu tratar a lista de Paulo como a lei de Moisés, o evangelho não me valeu de nada. Porque se o fim da lei de Moisés é Cristo, o fim da lista de Paulo é Cristo também. Do contrário, eu estou trocando uma lei de pedra por uma lei pior. Só porque é de Paulo. O que Paulo está dizendo é o que eu digo para todo mundo. Não viva assim, porque senão você está correndo o risco de diluir sua alma, de não ter uma alma e de não ter nenhum espírito para ser salvo. Você está correndo o risco de, quando morrer, morrer mesmo. Porque você ambicionou só o chão, ambicionou só a teta, o teu galardão era o pinto, o teu culto era a bunda, tudo que te interessava era a carne. Então quem semeia para carne, da carne colherá. Se você concentrou a sua vida só nos sentidos, a tua vida é só sentido, nenhuma alma você desenvolveu. Você não entra no reino de Deus porque você não vai nem sobreviver à morte. Quando você morrer, você morreu. Porque você semeou para o que não é incorruptível. Só entra na incorruptibilidade os que semeiam para a incorruptibilidade. É o que está dito o tempo todo, mas a religião faz o cara esquecer o camelo, comprar uma lupa e se dedicar a examinar a fimose do mosquito. Vamos lá, Abraão. Fimose do mosquito, falou, pá. Camilo tá lá atrás, ó, entrando e saindo. Ele não tá. O cunha herdará o reino dos céus, porque ele não dá a bunda. Não é? Ele é heterossexual. É heterossexual. É verdade. Tá todo esse povo aí, tá todo mundo. Todos são héteros. Todos são héteros. Isso. A condição sine qua non para herdar o reino de Deus é ser heterossexual. É intactos rabos. É intactos rabos.
Não é isso? É. O nome científico desse pessoal. Eu sinto vergonha desse povo, cara. Eu morro de vergonha dessa estreiteza, dessa falta de compreensão do que Jesus está dizendo para a vida. É cansativo. Caio. É que está acabando, né? Daqui a mais uns poucos anos eu vou embora, eu vou ficar livre de tanta estupidez. Caio. Mas Mas vai ficar tudo aí. Vai ficar para os outros, mas eu pelo menos não tenho que ficar respondendo todo dia a mesma coisa. VNVTV, o canal é você.